Bem, então vamos lá para mais uma aula. E aí a gente vai continuar dentro de realce, só que a gente vai entrar na parte de filtragem de imagens, né? E a gente vai falar o que é convolução. Convolução, que é uma técnica matemática e absurdamente utilizada em visão computacional e deep learning, tá bom? E filtragem no domínio espacial. Bem, lembrando, pessoal, que a gente já falou sobre filtro. Filtro e filtragem não é a mesma coisa, tá bom? Então, filtragem de imagens. As operações de filtragem podem ser utilizadas, podem ser realizadas tanto no domínio do espaço quanto da frequência, tá bom? Os filtros são normalmente classificados em 3 categorias: passa baixas, passa altas e passa faixa. E aí isso aí vai diferenciar muito quando, mais uma vez, desculpa eu estar tocando nesse ponto sempre, mas isso aí vai diferenciar muito quando se vocês trabalharem com escala de cinza, como processamento de imagem médica. Tá bom? Isso aí vai diferenciar muito. A figura abaixo, porque entre tomografia, ressonância magnética, ultrassom, muitos pensam que porque são imagens em escala de cinza, é a mesma coisa, são técnicas que são iguais, ou é um mero capricho escolher uma em detrimento de outra, e não é. A figura abaixo ilustra esses tipos de filtros no domínio de frequência para o caso unidimensional: passa baixas, passa altas e o passa faixa, que seria uma filtragem intermediária aqui no caso. O filtro passa baixos atenua as altas frequências que estão relacionadas com a informação de detalhes de imagem. E aí isso aí vai explicar porque ressonância magnética, às vezes ela é mais detalhada, mais especificada do que outras técnicas. Um filtro passa altas realça as altas frequências que são normalmente usadas para realçar os detalhes da imagem. Um filtro passa baixos, passa faixa, seleciona um intervalo de frequência do sinal para ser realçado. E aí a gente vai ver isso mais na frente, como influencia diretamente em segmentação e detecção até de um ponto específico, um ponto de interesse. O efeito visual de um filtro passa baixos é o de suavização da imagem, uma vez que as altas frequências que correspondem às transições abruptas são atenuadas, que foi na aula passada, por exemplo, aquela mudança de cinza entre uma e outra, né? A intensidade muda a olho nu, a gente pode observar, porque a frequência é alta. Mas se tivesse as 256 níveis de cinza, não tem como, a gente vai perceber a mudança, obviamente, mas entre uma e outra não tem como a gente perceber a olho nu. A suavização tende também pelas mesmas razões a minimizar o efeito do ruído em imagens, ou seja, erros. Para filtros passa altas, o efeito obtido em geral é de tornar mais nítidas as transições entre regiões diferentes, conhecidas como bordas, né? E trabalhar com borda é trabalhar com detecção e segmentação, porque a gente precisa identificar quando uma região começa, quando uma região termina. Um efeito indesejado desses filtros é o de enfatizar o ruído presente na imagem. E aí por isso que em muita imagem médica vocês olham, parece ter uns erros na imagem. Parece que TV, assim, sabe, década de 90 para trás, TV de tubo, parece que tem uma papocada assim na imagem. O domínio espacial refere-se ao próprio plano da imagem, ou seja, ao conjunto de pixels que compõem a imagem. No domínio espacial, o nível de cinza de um ponto, na coordenada f, x, y, após a transformação dependente do valor do nível de cinza original do ponto e de outros pontos de vizinhança, vou ler de novo, pessoal. No domínio espacial, o nível de cinza de um ponto, após a transformação, depende do valor do nível de cinza original do ponto e de outros pontos de vizinhança de f. Em geral, os pontos mais próximos contribuem mais significativamente
para um novo valor do nível de cinza do que os pontos mais afastados. Os operadores de filtragem são geralmente classificados em filtros lineares e não lineares. Filtros lineares calculam o valor resultante do pixel, com uma combinação linear de níveis de cinza e uma vizinhança local de pixels na imagem original, ou seja, um próximo ao outro. É a mudança, é o aumento ou redução de intensidade em níveis de cinza em relação àqueles pixels que são próximos. E aí, lá na primeira aula, se eu não me engano, eu citei para vocês, é como um personagem em um jogo, e aí vocês conseguem perceber o que é sombra ou não nele. A intensidade é totalmente diferente. Mas não começa de uma hora para outra a sombra, né? Ela vai escurecendo a cor aos poucos. A mesma coisa aqui. No domínio espacial, o processo de filtragem normalmente é realizado por meio de matrizes denominadas máscaras, as quais são aplicadas sobre a imagem. Observe: filtragem, filtro. A cada posição da máscara está associado um valor numérico, chamado de peso ou coeficiente. A aplicação da máscara com centro de coordenada XY, sendo x a posição da coluna e y a posição de uma dada linha da imagem, consiste na substituição do valor do pixel na posição x e y por um novo valor, o qual depende dos valores dos pixels vizinhos e do peso da máscara. Isso para detecção, lá vocês têm um trabalho de divisão computacional, e aí quando vocês trabalharem com a detecção, por exemplo, da webcam, ou de perseguir algum carro, né? E vocês vão criar as classes, né? Pode ser pessoas, carros. Você tem que rastrear algo e reconhecer aquela classe. É mais ou menos isso que vai acontecer, basicamente. É uma coordenada x e y em volta de um bound box, que a gente chama, né? Que é uma caixa delimitadora, que ela persegue aquele objeto alvo, né? E ele vai usar esse mesmo sisteminha aqui. É como se ele fosse uma máscara que identifica que aquilo ali, ó, eu tenho aqui o Arnold Schwarzenegger. É como se aonde ele andasse ele fosse identificado, porque ele reconhece ele, as cores, a intensidade das cores, enfim. E aí ele basicamente, esse balde box, essa caixa delimitadora que perseguiria esse boneco, boneco não, action figures, os nerds não deixam mais falar boneco, enfim. Tá, voltando aqui, essa caixa delimitadora que perseguiria é uma espécie de máscara. Ele cria dentro de um espaço, né? O boneco tem esse formato aqui. Ele cria dentro de um espaço uma matriz aqui na frente e determina as posições x e y dele. E aí, aonde quer que ele vá, ele tem que ser rastreado. Os coeficientes dos filtros são multiplicados pelos níveis de cinza dos pixels correspondentes e então somados, substituindo o nível de cinza do pixel central. A figura abaixo mostra uma máscara genérica 3x3, denotando os níveis de cinza da imagem sob a máscara por. A resposta da máscara é, em que y representa os coeficientes da máscara de 3x3 com coeficientes arbitrários. Se o centro de máscara estiver em uma posição x e y na imagem, o nível de cinza do pixel posicionado em x e y será substituído por R, conforme a equação 1. A máscara então é movida para a próxima posição de pixel na imagem, e o processo se repete até que todas as posições de pixel tenham sido cobertas. É como se todos os pixels estivessem sendo deslocados de uma posição para outra. Porque quando uma coluna se desloca em um movimento, ela não pode deixar uma lacuna vazia, não pode. Então a outra tem que se mover também. Isso em detecção ou aqui dentro de uma imagem, né, de
de um espaço. A figura a seguir ilustra nessa operação em que a imagem e a máscara possuem dimensões m e n, mn pixels, respectivamente. Então a máscara ela anda pela imagem, ok? Seja a imagem unidimensional f, representado pelo vetor mostrado a seguir, a operação de filtragem produz uma nova imagem a partir da imagem de entrada. Deve-se notar, entretanto, que cada pixel da imagem resultante depende apenas dos pixels da imagem original, ou seja, os resultados da média de um pixel não afetam os resultados dos outros pixels. O cálculo da média para o pixel com valor 3, por exemplo, produzirá o valor 4, resultado da média aritmética entre 2, 3 e 7. Nesse caso, a janela considerada na filtragem é de apenas 3 pixels. Entretanto, há situações em que as vizinhanças maiores devem ser utilizadas. A filtragem da média pode ser utilizada pelo deslocamento de uma máscara com pesos iguais, 3, ou 3 de máscara, né? Não é 1/3 aí, gente, é 3, em que cada um dos valores dos pixels é multiplicado por esse peso e então somados. A máscara 1/3, 1/3, 1/3 forma uma estrutura chamada filtro. E aí lá em visão computacional a gente vai ver o Harlight, né? Que são as máscaras. A gente vai ver isso como tem muito a ver com o que a gente está falando agora. A aplicação do filtro a cada um dos pixels da imagem corresponde ao processo de correlação. Ou seja, não pode deixar espaço vazio, sem pixel. Sempre tem que estar preenchido. Um vai estar correlacionado o pixel da nova imagem em relação à imagem original. Uma definição mais formal da correlação é agora apresentada. Seja W o filtro da correlação, em geral, seleciona-se um filtro com o número ímpar de elementos, tal que, durante seu deslocamento sobre a imagem, o centro do filtro esteja localizado sobre o pixel atualmente analisado na imagem. É como se o pixel central fosse o mais importante, e a sua vizinhança também. Dessa forma, a correlação da imagem F com o filtro W pode ser expressa como: a correlação para um caso bidimensional é similar, porque aqui é unidimensional, considerando que a imagem e o filtro possuem agora duas dimensões. A correlação é definida como basicamente o somatório delas aqui. E agora sobre a convolução, né? A convolução consiste em um processo similar à correlação, com a diferença em que o filtro W deve sofrer uma reflexão, ou equivalente a uma rotação de 180 graus, antes de ser aplicado à imagem. Assim, o resultado da convolução de uma imagem unidimensional com filtro 278 é exatamente o mesmo que a correlação com o filtro 872. A convolução de uma imagem F unidimensional por um filtro W pode ser expressa como: para o caso da convolução bidimensional, os pesos do filtro devem ser refletidos tanto na horizontal quanto na vertical. Isso aqui vai ficar mais interessante ainda quando a gente chegar em visão computacional. Quando uma máscara que é um gato, aí tu vai passar a classe. Um gato tem pelos, orelhas em pé, olhos, tarará. Mas isso aí parece um pouco com um cachorro. Não. E aí a gente precisa definir o que é gato. Vários tipos de gato, para que aquele algoritmo ele aprenda e reconheça o que de fato é um gato. E não confunda, mesmo que ele tenha características similares, por exemplo, a outros felinos, ele não confunda. Para isso serve a convolução e as correlações, né? Deve-se notar que a correlação e a convolução são idênticas quando o filtro é simétrico. Processo de convolução em uma imagem.
E aqui um pseudocódigo. Entrada, imagem f de m por n pixels e uma máscara de m por n pixels. Aqui a entrada da correlação e da convolução. Então, o que acontece aqui no somatório. Na operação de filtragem deve-se calcular os pontos pertencentes à borda de modo diferente dos demais, já que estes não dispõem de todos os vizinhos. Ou seja, ele está falando disso aqui, ó. Ele não dispõe. Essa imagem aqui central, esse pixel central, ele tem todos os vizinhos, correto? Esse aqui tem todos os vizinhos? Não, ele tem vizinho 1, 2, 3. Esse aqui, ó. Tá bom? Esse aqui, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 vizinhos. Esse aqui tem todos, esse aqui, os do canto, tem 3. É isso que ele está falando. Por questões de eficiência computacional, normalmente são selecionados valores pequenos para n. Por questões de simetria, tipicamente são utilizadas janelas quadradas com n por m pixels, em que n é um número ímpar. Por exemplo, a aplicação de uma máscara de tamanho 3 por 3 pixels a uma imagem de 512 por 512 pixels requer 9 multiplicações e 8 adições para cada pixel, resultando em um total de 2.359.296 multiplicações e bastante adições aqui, desconsiderando efeitos de borda. Exemplo, seja a região da imagem mostrada da figura abaixo, cujos níveis de cinza estão destacados, a máscara de correlação é mostrada à direita. Tem o filtro aqui e a imagem original. O resultado da correlação para a região em destaque é igual a o resultado da convolução é igual a número de vizinhos aqui, ó, a correlação de vizinhança. E agora eu separei um vídeo bem interessante aqui, tá bom? Hello, my name is Dhruv Bhanushali and this is my presentation on convolution and its applications in image processing. So without further ado, let's get straight to it. Good way to start would be to formally define. Hello, my name is Dhruv Bhanushali and this is my presentation on convolution and its applications in image processing. So without further ado, let's get straight to it. Good way to start would be to formally define some of the terms that are used in the later part of the presentation. We'll go over some definitions first and then we'll use them in practical applications. The first term that we'll formally define is an image. We use the word image a lot, but never truly in a technical sense. So in a technical sense, an image is just a two-dimensional array of colors represented by various combinations of red, green and blue. The intensity of each component is typically a number between 0 and 255, equivalent to 0 and FF on the hexadecimal scale. By varying the intensity of these components, one can generate virtually millions of colors. For example, red is defined by RGB 25500 and white is defined by RGB 255, 255, 255. But how does an image like that get displayed on a screen? Put it simply, every screen has a two-dimensional array of pixels, with each pixel consisting of 3 dots, one for each of the colors red, green and blue. When an image is rendered, every pixel lights up according to the intensity specified in the image file. Thus the screen displays a matrix of colors which we perceive as an image. The next definition is for the not so well known term kernel. In image processing terms, a kernel is a square matrix of spatial weights assigned to the neighborhood of a pixel.
when an image is being processed. Every image processing operation is identified by a characteristic kernel. For example, the kernel for box blur is 1 over 9, 111, 111, 111. We'll see exactly how a kernel is applied on an image in the coming slides, but for now it is important to know what a kernel is so that later on we can better understand what a kernel actually does. So popularly known kernels are the kernels for box blur, Gaussian blur, identity and sharpen. Box blur is identified by the kernel 1 over 9 and a 3 cross 3 matrix of 1s, whereas Gaussian blur is identified by 1 over 16, 1 to 1, 242 and 1 to 1. So when we look closely, we see that Gaussian blur and box blur are very similar, except for the fact that Gaussian blur lays more weight on the pixels that are directly adjacent, such as those on the top and bottom, left and right, as compared to those on the diagonal, whereas box blur puts an equal emphasis on all the surrounding pixels. On the right side we have the identity kernel, which does nothing other than return the same input image as it is, and then we have sharpen, which increases the contrast of the current pixel compared to the surrounding pixels by enhancing the current pixel with respect to its neighborhood. The last definition that we ought to know before starting off our exploration is that of convolution. Convolution in image processing involves laying a A matrix questão over do pixel another central and e a then calculating the vizinhança. weighted sum of all pixel values. So consider this example here. On the left we have an image which is presumably a grayscale image where all these numbers are basically vibrance values of the pixels. The right matrix is that of a kernel, which is 010000000 in this case. When we are convoluting this image at the central pixel, which is 3, 3, with this kernel, what we do is we place the kernel with its center at 3, 3. Then we map the cells of the image with the corresponding weights in the kernel. So 40 gets mapped to 0, 42 gets mapped to 1, and 46 gets mapped to 0. In a similar fashion, we map all the cells of the image with their weights on the kernel, and then we calculate the sum, which in this case turns out to be 42 because all other weights are 0. So in effect what this does is it just moves Sobre o this image deslocamento down dos by pixels no 1 espaço pixel. e como This eles is precisam levar seus the vizinhos shift entre o kernel filtro e in a action. imagem original. But what happens on the edges and vertices? For example, consider a 3 cross 3 matrix ABC, DEF, GHI. If we try to convolute this matrix on any of the corner cells, that is any cell other than E, we run into a problem because their neighborhood is not defined well. So for cells along the border, we create a pseudo border by cloning the edges and vertices outwards, and we use this neighborhood for all our calculations. After our convolution operation is done, we can safely delete this imaginary border and reduce the image back into its original resolution. So with that we are clear with the definitions. We now know what those terms mean. So let's put them into use and do some actual image processing. But before we see how we do image processing, we need to know what is image processing. Images are basically just data, and it's as easy to manipulate images as it is to manipulate data. So image processing is simply a method
that we use to either extract some information from an image or to insert some information into it. A very common reason to process images would be to make them more aesthetic and or to correct some blemishes that may have creeped into the image. At the very core, image processing via filters is simply the convolution of a kernel with an image that is given to the convoluter as an input, and the output image that we receive can either be passed through more layers of convolution or it could be read as the direct output. Everything other than this is just layers of abstraction. At the very core, image processing via filters is nothing but convolution. So it is very understandable if that did not make a lot of sense. Let's explore some examples to get a better understanding of the concept, which is after all the best way to learn something new. Let's go through some examples to clarify this new concept. The first filter that we are seeing here is the monochromatic Gaussian blur. For understanding this, we take a sample image consisting of a 5x5 grid of white pixels, and in the center we have a 3x3 grid of black pixels. The grid above shows the vibrance of various pixels, which is 0 for black and 100 for white. When we pass this image through a Gaussian blur kernel, which is 1/16 of 121, 242 and 121, we get the output which looks like the image on the right, and the vibrance values of this image are shown in the grid at the bottom. As you can see here, the vibrance of no pixel is 100 anymore because the black from the central grid has creeped out and affected all the white surrounding pixels. This is because the black grid, which was earlier focused, has now become defocused by blurring. We see that only the central pixel is unaffected. It remains 0 as it was before because it was surrounded by all the same pixels like itself. So the convolution did not affect it as much as it affected all the other pixels. As you can see, the darkness is maximum at the center and gradually fades as we move outwards, and this goes on to show that Gaussian blur actually diffused the sharply focused grid. The next filter that we have is the box blur. For box blur, we are taking on a different example compared to the one we took for the Gaussian blur. In this case, we are taking an image consisting of RGB values. So we took a pink box which is generated by R equal to 255, G equal to 0 and P equal to 255, surrounded by white cells. So again, this is a 5x5 grid consisting of a 3x3 pink box surrounded by a 1 pixel white border. When we convolute this image with the box blur matrix, which is 1/9, 111, 111, 111, we get the image which looks like the image on the right, and the variance and the values of RGB are given at the bottom grid. So again, we can see that the results are quite similar to that of the Gaussian blur. We have no white pixel left because of the diffusion of the pink square. We have a pink square at the center, which is exactly the same as it was earlier, with no change because its surroundings are the same as itself. All other pinks have become less intense, and the intensity of pink fades as we move outwards because of the increase in the effect of white cells. But what you observe here different from the Gaussian blur is that
the diffusion is quite uniform and not as steep as that of the Gaussian blur. This is because box blur lays an equal emphasis on surrounding pixels compared to the Gaussian blur, which lays more emphasis on directly adjacent pixels, but the output is more or less the same. Then we have edge detection. Edge detection basically works by subtracting the color of all neighborhood elements from the given pixel. So what it actually does is it multiplies the center pixel by 8, then subtracts the values of all the 8 surrounding pixels. So what this actually results in doing is, if the image is continuous, the output of this operation comes out to be a 0, and it's not so at the boundaries where the color changes drastically. So the output image comes out to be gray in all continuous areas, with discontinuities in the form of color and lines appearing at the edges. So considering this image of the Taj Mahal, we see that the output image shows a lot of gray with white and black colored lines appearing at the boundaries of various objects. To perform experiments like these, you can obtain GIMP, which is the GNU Image Manipulation Program, from https://www.gimp.org/. GIMP is free and open source software which you can install on your PCs, given that they are running either Windows or Linux. Aí é explicando a convolução e a correlação diretamente na detecção de bordas, pessoal. GIMP. It's very easy to perform these operations because GIMP has a built-in module for specifying the convolution matrices and applying it to images. The other kernels, apart from the ones we did discuss, are the ones that are shown in this image. Here we have the lesser accurate edge detection kernels, and then we have the sharpen kernel, we have the unsharp masking. Observe os These are a bit pixels, too os complicated to pixels cover in this entrando presentation, em todas as but operações. if you do install GIMP, trying any of these is hardly any difficult. All you have to do is specify the matrix and GIMP will do the rest. As you can see, the output of various kernels is shown in this figure. So the final part of the presentation is how any of this applies in the real world. So image processing has many real world applications, the most fundamental of which would be the camera app on your mobile phone. So when you take a photo with your mobile phone camera, what actually happens is that the sensors capture a lot of noise. So software is used to smoothen out this image and to make the noise appear very smooth and the image to appear balanced. On top of that, many people apply Instagram filters and Snapchat masks onto their images. These also use techniques such as face recognition, object recognition to enhance the visual appeal of the images. And with the rise of computer vision, the field of recognition in the objects and faces is bound to grow. So the use of filters such as edge detection becomes more and more important. With that, I would like to conclude my presentation. That's it. That was me, Dhruv Bhanushali, speaking on convolution. Thank you. Bem, pessoal, se vocês perceberam bem aí esse último minuto, façam um teste. Peguem aí vocês, todos vocês são jovens, aí devem ter Instagram. Pega o Instagram de vocês, abre o Stories, né? E bota um filtro, qualquer filtro. Vocês vão perceber que a velocidade
da gravação ou a captura normal assim de um vídeo, não é igual quando está com a câmera normal e com um filtro, porque acontece justamente essa situação. O filtro, ele é uma camada, ele é uma máscara que está por cima, e aí entra a questão da filtragem, né? Entre a imagem a ser imitada, né, e a imagem original. Cada movimento que o celular faz para captar uma imagem de vídeo, cada movimento ele tem que fazer esse cálculo. Como a imagem, com a tua imagem original, natural, é uma coisa. Agora, quando está com um filtro do Instagram, pode perceber, é mais lento. Por quê? Porque ele tem que fazer o cálculo em tempo real do filtro e do teu celular, acompanhando. Então, aí entra a questão da correlação e da convolução entre pixels. É uma operação complexa, né? Custosa, computacionalmente falando, mas ela é bem eficiente. Então, pessoal, até a próxima aula, beleza?